A gente vai ter agora uma conversa super legal, né, uma palestra sobre como promover o intraempreendedorismo e a liderança feminina nas organizações. E eu quero chamar aqui novamente ao palco ela, que é a diretora da Local Web, Raquel Dalache. Salva de palmas, minha gente. Cadê ela? Cadê ela? Raquel. Raquel está vindo. Por favor, se acomodem. Por favor. Aí. O palco é seu. Bom dia de novo, gente. Eu vou ficar no cantinho ali. Vamos lá esperar o pessoal sentar. Gente, algumas pessoas perguntaram se eu estava nervosa. Eu tô. Comunicação, vou contar para vocês, não é difícil para mim, mas a proporção... Ah, Silvia, oi! A proporção é outra, então dá um friozinho na barriga. Bom, vamos lá. Eu vou tentar não ser repetitiva aqui com o que a Nina trouxe. A Nina é uma potência, fala de questão de diversidade, sobre a mulher, sobre pessoas negras, então eu vou tentar não ser repetitiva, mas eu vou contar uma história. Algumas pessoas me perguntaram, Raquel, do que você vai falar? Eu vou contar a minha história na Local Web, né? Eu acho que quanto mais autêntico a gente é, quanto menos a gente floreia a história, ela fica mais consistente e toca aí as pessoas. Vamos lá. Bom, essa sou eu. Falaram que a Local Web é uma jovem senhora, eu também sou. 40 anos, muito bem. Sou mãe de Ana e do João, companheira aí de um cara super bacana que chama Fernando. Tenho um trabalho super bacana com adolescentes dentro da minha igreja. Executiva, né? Então eu acho que dá para dar um pouco desse retrato de quantas coisas nós somos. A gente é tudo isso aí. Minha formação é em ciências econômicas. A minha jornada de profissional me trouxe para a questão de marketing e um dia eu descobri produtos. E quem é de produtos sabe que produtos é um negócio muito louco que você se apaixona. E eu me apaixonei pela área de produtos. Fiz algumas formações, produtos digitais, liderança para produto digital. Aí a gente começa a falar de inovação e design, ainda no momento que gestão de produto era meio mato, né? Quando a gente fala há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje tem muita formação boa, de verdade, mas no momento que a gente tem que descobrir como é que se faz gestão de produtos. Duas fotos aqui, eu acho que contam muito da minha história. Ali do lado direito, ali, meu lado direito, meu tesouro. E aqui do lado esquerdo, eu vou falar a verdade, que é outro tesouro. Eu tenho uma conexão bem bacana com esse time, com essa empresa. E aqui, vou falar um pouco sobre a minha história na Local Web. Pulou aqui um slide, mas eu vou contar para vocês. Estou completando agora, indo para 13 anos de empresa. Entrei lá em 2011 como analista de marketing. Por que eu acho que essa história é importante? Porque conta para as pessoas que é possível. Eu acho que traz a conexão do quanto essas jornadas de transformação elas são possíveis. Dentro dessa visão, desses 13 anos, então 13 anos de empresa, minha filha mais velha tem 10, o caçula 7. Então, passei por 2 gestações dentro da empresa. Tem uma história muito bacana, eu fui promovida grávida. E eu gosto de contar essa história porque isso fala sobre mim, mas fala também sobre a empresa. Quando você vê que existem empresas que olham para você menos sobre o ganho imediato que você vai trazer para a empresa, e mais uma visão perene. Aí a gente está há 13 anos. Nesse contexto, eu passei aí por alguns aumentos de escopo, aumento de desafio, promoção, e agora, esse ano, recebi aí o desafio de assumir como diretora dessa unidade. Então, eu falo que existe um vínculo de longa data. Esse evento aqui foi um evento bem bacana, que aqui a gente tem o Gilberto Maltner, para quem não conhece, é o fundador da empresa, e foi, cara, muito legal ser entrevistada por ele. E aí, ali, a gente criou essa conexão, falou assim, poxa, essa história aí tem meu trabalho nela. Então, traz uma conexão, me traz esse lugar de orgulho de ser Local Web, tenho
E eu sei que tem mais gente aqui que tem, sim. E uma outra coisa, confiem no processo. Confiem no processo. Os saltos, as coisas que elas são muito tipo, aconteceu. Confia no processo. Tá? E é um pouco disso que eu vou contar para vocês. Bom, meu estilo de liderança, eu trouxe essas 3 características aqui. Eu sou uma pessoa de estratégia, visionária. Cara, vamos lá, visão, para lá, vamos junto. Eu acho que isso tem muito do meu DNA. Eu sou uma pessoa, e eu prezo muito, quem já passou por avaliação de desempenho comigo, eu falo sobre a visão sistêmica, né? A importância da gente ter visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Olha o todo. Se você olhar só um pedaço, a tua decisão vai ser em cima daquele pedaço. Essencial entender como as coisas se conectam. E eu sou apaixonada por time, gente, porque a gente não faz nada sozinha. Essa visão de heróis solitários que ganham guerra sozinha, isso já ficou para trás faz muito tempo. Tem um filme maravilhoso, quem é nerdola aí vai saber, Os Vingadores já mostraram isso. Não tem mais herói solitário. Então, a gente ganha a batalha com time. Uma outra questão que eu acho que vem aí como parte dessa história é que, para você fazer a tua jornada acontecer, minha amiga, meu amigo, baixa a cabeça e pedala. Não tem. A vida ela é muito menos... A vida profissional ela é muito menos glamurosa do que parece ser. Abaixa a cabeça e pedala. Vai lá e faz o que tem que fazer. Tem hora que a gente vai estar bonita no palco, né? E tem hora que a gente está carregando caixa, tomando pancada, e a vida é assim. A própria Sabrina trouxe essa história, né? Se a Sabrina pode falar que a Sabrina tomou na tarraqueta, a gente fala que a gente toma também. E é isso, baixa a cabeça e pedala. Faz o teu trabalho, é esforço, né? Fazer o que tem que ser feito. E eu acho que isso é muito também característica dessa minha jornada dentro da empresa, é você encarar e falar assim, cara, qual que é o desafio? Vamos fazer o que tem que ser feito. Um ponto interessante que eu fui aprendendo aí dentro desse meu processo de amadurecimento e transformação, eu descobri em determinado momento que a minha carreira, a minha jornada profissional, ela não foi uma jornada que eu necessariamente planejei e construí. De repente, eu falei assim, opa, eu cheguei aqui. Né? Aí, primeiro, você fala, cara, onde é aqui? Por que eu cheguei aqui? E trouxe para mim um desafio que eu não tive o preparo antes. Né? Aqui eu também tenho um grupo bacana de trainees e aproveitem isso como um talento. Maravilhoso. Aproveitem. Esse tempo de preparo, na minha jornada, eu não tive. Né? Então, eu tive que me preparar durante a prova. Você se prepara e você vai buscando bagagem, e você vai entendendo. É essencial investir em autoconhecimento. Normalmente, as pessoas falam assim, não, vai lá, aprende, faz aquele curso. Olha primeiro para você e entende o que você precisa. Tá? Eu faço sempre um exercício quando eu faço mentoria, de você preencher, sabe a matriz SWOT? E aí, né, super básico. O que é forte, quais são suas forças e quais são as suas fraquezas. Você identificar as suas fraquezas, e ali eu estou falando desse conhecimento. É essencial, primeiro, para você se identificar com que tipo de profissional você é, quais gaps você precisa cobrir e desenvolver e quais você não precisa. Porque, principalmente mulheres, a gente vai para lugar que a gente tem que saber de tudo, eu tenho que manjar de tudo, eu tenho que dominar todas as coisas, só dá estafa. Então, entendam quais gaps você precisa preencher e onde você não preenche, quais parcerias dentro do meio corporativo você precisa fazer. Então, tem coisa que eu não sei, mas eu vou ter do meu lado a melhor pessoa, a mais capaz que saiba. Isso é essencial. Investir em conhecimento técnico também, então precisa estudar para sempre, gente. Vão encontrando, tem época que a gente estuda mais, tem época que a gente estuda menos, parte do jogo, mas precisa estudar.
Outra questão, e aqui eu vou falar um pouquinho mais para as mulheres, tá? Autoestima em dia. É muito difícil você ser um profissional competente se você não confia em você. Autoestima em dia. Precisa ter. A gente precisa estar em dia. A gente vai falar um pouquinho sobre vulnerabilidade e confiança. Vulnerabilidade é o seguinte, é dizer o que eu acabei de falar. Isso aqui eu não sei. Quem que sabe isso aqui? Eu não sou a pessoa mais capaz para tomar essa decisão. Quem é? Isso é vulnerabilidade. Vejam que é o oposto da gente se vestir lá de super-heroína e falar, cara, vou lá, eu vou fazer. Não é isso. E eu vou falar um pouquinho de accountability também. Pesquisinha aqui rápida. Quem aqui empreende, é dono de empresa? Poder levantar a mão, legal. E então, assumindo que a maioria aqui é intraempreendedor, funcionário. Levanta a mão, só para eu confirmar. É isso. Então, acho que a conversa é com vocês mesmo, que essa é a minha história. Qual que é a diferença entre empreender e intraempreender? Já vou pôr a resposta aqui. E tem similaridades importantes, né? Pessoa que empreende, ela vai lá, vai atrás, reúne o dinheiro, reúne uma grana, inicia o empreendimento e normalmente investe com recurso próprio. Intraempreendedor é quem empreende dentro de uma organização existente. Então, eu vou dizer para vocês, se a maioria de vocês são funcionários, se não são, deveriam ser intraempreendedores. Porque significa, se vocês não estiverem nesse lugar, que estamos lá só apertando um botão, porque mandaram apertar esse botão. O intraempreendedor, ele busca oportunidades para implementar novas ideias. Para quê? Acelerar o negócio, transformar o negócio, gerar eficiência operacional, gerar mais competitividade, defende ideia. Estava falando com algumas pessoas. Parte da história é sobre a capacidade de comunicar boas ideias, defender ideias e buscar investimento. Se alguém aqui trabalha para alguém e não está se vestindo de intraempreendedor, é hora de fazer uma boa reflexão. Vamos lá. Pessoa empreendedora depende de capital de giro, né? Normalmente, a pessoa que consegue o investimento, junta, busca um financiamento. Precisa de criatividade, o empreendedor, bastante. Essa pessoa empreendedora, ela precisa ser analítica, né? Ter dado, olhar para dado essencial, precisa saber a hora que pivota, precisa lidar com frustração, e lá o empreendedor inove e assume risco. Trazendo para o intraempreendedor, precisa ser tão analítica quanto. Até mais, ou não sei, né? Nunca empreendi. Criatividade, porque a gente vai propor uma ideia, vai propor uma abordagem, talvez o investimento não vem. A vida é essa, a gente vai tomar mais não do que sim. E aí você fala, cara, criatividade, vamos vestir essa ideia de outro jeito, dar outra abordagem, vamos atrás desse investimento. Transparência, analisar cenário e transparência. Transparência no sentido de assim, cara, vai dar ruim. Levantar a mão, vai dar ruim. Ó, a empresa está investindo aqui, vai dar ruim, não vai dar certo, o caminho não é esse. Precisa de transparência. Sinalizar qual hora, falar assim, empresa, ó, vocês estão mirando para cá, mas vai dar ruim. Pivota a estratégia. Intraempreendedor, funcionário, precisa lidar com frustração? Vou sentar aqui, 13 anos de história, quanto tem? Pra cacete, o tempo todo. Frustra, você fala, pô, tentei aqui, ontem mesmo, estava numa reunião, falei, a gente tem a visão, tal, a gente quer fazer, mas eu estou frustrada. Porque tem hora que não vai daquele jeito, não vai daquela forma, e normalmente eu falo assim, vou desistir, vou mudar de emprego. Bate o cabelo e vou mudar de emprego. Você vai encontrar um outro contexto que vai te frustrar da mesma forma. Quer dizer que não existem meios corporativos tóxicos, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas, olha para você, que capacidade que você tem de transformar esse meio e lidando com a sua frustração. E como empreendedor, o intraempreendedor também inova e assume risco. Porque quando você vai lá dar cara a tapa numa reunião de diretoria e fala assim, cara, ó, é para cá,
Fiz toda a análise, tenho todo o número. Você está assumindo risco quando comunica? Assume. Eu não tenho certeza da ideia, mas estou com bom. Você assume risco? Assume. Assume, é parte do jogo assumir risco. A pessoa que empreende é dona. A pessoa que empreende precisa ter senso de dona. Senso de dona do quê? Daquilo que é a sua missão dentro da empresa. Qual que é a sua missão dentro da empresa? Fazer uma pergunta aí, todo mundo sabe qual é? O pessoal que é do time não souber, vai me dar ataque cardíaco. Luciana, pelo amor de Deus, Luciana. Você precisa ter senso de dono e você precisa saber qual é a tua missão lá dentro. O que você tem, qual que é o plano? Quando a gente entra em virada de quarter, né, a gente tem lá toda a visão de quadrimestre, de OKR, o time sabe o que eu falo. Gente, o plano da guerra é esse aqui. E cada um tem que ser capaz de falar assim, cara, dentro da batalha, o meu papel, a minha missão é esse. E tem que ter senso de dono com esse pedaço que te foi delegado. Isso fala muito sobre accountability, gente. Accountability, eu acho que foi das coisas que eu fui buscando bagagem, informação. Entender sobre accountability mudou a minha forma de ser profissional. Tá? O que é o accountability? Aí tem uma frase bonita, né? Pega a responsabilidade para si e gera resposta e gera resultado. Né? Essa é a definição teórica. E esse gráfico também, quem fez onboard comigo também já viu ele algumas vezes, mas eu acho ele visualmente maravilhoso. Níveis de comportamento. Pense que isso aqui é uma escada, tá? É um degrau, e aqui você tem a divisão do que te diferencia de comportamentos vitimistas de comportamentos accountable. Né? Sendo que lá no topo é quando as coisas acontecem, e frase minha, onde os gráficos mudam de tendência. Se você está fazendo alguma coisa e algum gráfico não está se movimentando, pergunte se você deveria estar fazendo. Tem que ter métrica, tem que entender, tem que medir, tem que ter resultado. E ali, aqui eu acho que é uma outra questão. Vou dar exemplo de coisas que acontecem, tá? Quando se fala de vitimista, não, eu não sou vitimista, mas às vezes a gente tem comportamento vitimista. A gente está nesse projeto, o time tal não entregou no prazo. E aí? Então vamos sentar junto, ficar todo mundo sentado chorando porque o time tal não entregou no prazo. A gente fica aqui abraçado, não entregou no prazo. Entregou. Cara, vai lá no time tal, como que eu te ajudo? O que está acontecendo? O que tem que tirar da frente? O que está enroscado? Precisa mudar a priorização? Falo muito isso com o time. Às vezes a questão fala assim, cara, ninguém é super-herói. Às vezes não cabe no workload do time mesmo. O que você faz? Vamos ficar chorando, não entregou. Não, muda a prioridade. É investimento? É tempo? Quando você faz gestão de projeto, eles falam lá do triângulo de ferro. Né? Alguém já fez gestão de projeto? Triângulo de ferro, tempo, escopo, investimento. É isso? Isso. Tempo, escopo e investimento. Alguma coisa a gente tem que estar disposto a... Vamos diminuir o escopo? Vamos aumentar o investimento? Vamos flexibilizar o tempo. Isso serve para todos os projetos. Isso serve para toda... Gente, se você for olhar, isso é maravilhoso. É um desenho maravilhoso. Do que a gente está disposto a abrir mão? Ou a gente vai ficar aqui sentando, chorando, abraçado. E aí, a beleza do accountability, né, desse comportamento accountable, reconhece a realidade, assume a responsabilidade e vamos encontrar a solução, vamos fazer acontecer. Quando eu entendi isso, é muito interessante, porque uma série de momentos e uma série de situações, quando você se vê, é muito fácil você ir para esse lugar aqui. É muito fácil. O corpinho da gente é feito mais para a inércia do que para o movimento. É assim que funciona. É muito fácil a gente ir para esse lugar. Então, se a gente não se provoca,
a gente fica aqui. A gente bota a culpa, a gente justifica, não, eu estava super comprometido, mas, né? Como que a gente sai desse lugar? Como que a gente se provoca para sair desse lugar? Aqui tem alguns casos, né, o livro antigo, né, que fala sobre a transformação que aconteceu nas garagens, né? E alguns cases super conhecidos, eu não vou entrar no detalhe e falar para vocês. Post-it transformou, então ali a 3M estava morrendo e inventaram um post-it, que descobriram um concorrente novo chamado Miro. Vocês já pensaram, né, que o Miro virou concorrente do post-it? Vai precisar se reinventar também. Eu tenho certeza que, depois da pandemia, caiu venda deles. Meu palpite é que sim. Adobe também, com Photoshop, falando que louco, não, quem quer editar foto? Ninguém quer editar foto, para de loucura. Vão lá, trouxeram Photoshop. LinkedIn como rede social, mas passando a ser uma plataforma, hoje, para busca de vagas, né? Então, como migrou, né, para cá. E o Google também. Alguém, em algum momento, falou assim, não, cara, a gente vai ganhar dinheiro com ads, com publicidade. Você é louco. Ainda é a máquina de fazer dinheiro do Google, né? Aqui eu vou dar 3 exemplos rapidinho de histórias nossas lá dentro da Local Web. Eu falo nossa porque é bem do coletivo. 3 cases de intraempreendedorismo da Local Web. Chegou lá em 2020, falei, Igor, a gente precisa de receita nova, não tem o que fazer, não tem time, Raquel, se vira, me dá 2 trainees, a gente vai fazer. A Squad. Nasceu a Squad de New Revenue, com 2 trainees. 3 produtos, já traz receita, tem add-on no forninho, está acontecendo, é uma Squad hoje. É time, está lá, tem investimento, tem budget. Nova hospedagem, uma sofrência, gente, com esse NPS, não sai do lugar, produto antigo. Aqui, deixa eu contar uma outra história para vocês, que já conecta com o 3º ponto. Parte da nossa missão da Local Web, nos últimos anos, tem sido OKR nosso. Ter produtos e serviços que a gente se orgulhe. Reputação, entregar bem nosso serviço. Né? Vamos lá buscar a redução de contato. Tem Lu e FIA aqui, projeto que super puxaram o time do Glauco. Vamos fazer redução de contato, vamos ter uma operação mais saudável, vamos achar bons indicadores, tudo isso baseado em métrica. Só para vocês saberem, falando em receita, é um produto que trouxe aí 20% a mais de receita. Ou a gente pode pegar um produto histórico, difícil, e sentar e chorar, porque ele é difícil. Ou a gente pode, quem passou por esse projeto, que a gente falava, vamos domar o nosso touro bravo. Né? E aqui essa agenda, cara, transformação tecnológica. Né? O Igor, recentemente, me passou aqui um livro, um livro bacana para ler, Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, que é a história de transformação do nosso IBM. E eu estou achando bem legal, vamos pôr lá o nosso paquiderme para dançar também. Vamos fazer esse movimento, e é aqui que a gente tem trabalhado. Né? E esse plano aí, vida longa ao nosso BioOnline. E aqui, gente, é uma provocação. Se as organizações, pequenas ou grandes, não se transformam, significa que elas estão só operando. E uma operação, uma empresa que só opera, ela vai morrer. Se o teu negócio está baseado em repetir, queria falar, mas vai morrer, vai morrer. Se a gente não traz essa oxigenação para o negócio, empresas grandes, pequenas, recentes, maduras, as empresas que não se movimentam, elas morrem. Característica da pessoa intraempreendedora. Proatividade. Proatividade fala muito sobre accountability. E aí, o que tem que fazer? Vamos lá, o que vem? Criatividade, gente. Criatividade, tem um exemplo que eu dou muito para o time. Quem trabalha com dados, analista, quem trabalha com número? Vocês já chegaram a fazer pergunta diferente para o mesmo número? Olha para esse número e faz outra pergunta para ela. Muda a pergunta. Criatividade em análise, gente. O número, se você for olhar, a binaridade, né? 0 ou 1.
muda a pergunta para o mesmo número, muda a análise. Fala, cara, é aquela história, você tem uma perspectiva aqui, às vezes, olha ela daqui. Você fala assim, cara, não estava vendo isso. Criatividade em análise. Né? Adaptabilidade, todo dia, toda hora, o negócio muda, priorizou, cara, mudou. Mudou. Adaptabilidade é a competência do século. A gente precisa ter. Senso de empreendedor, né? Então, essa capacidade, essa vontade de ver coisas acontecendo, e boa comunicação. A gente precisa saber, tão importante quanto ter uma boa ideia, é saber vender a boa ideia. Ah, mas eu sou bom em executar e planejar. Lembra lá da história da matriz SWOT? Quem são os comunicadores da tua estrutura? Vou contar para você, eu sou péssima. Vou dar um exemplo, pessoal de produto. Nunca refinei uma história. Nunca refinei um card. Nunca fiz. Mas a gente precisa, dentro do time, ter pessoas que façam isso com brilhantismo. Nunca codei uma vírgula. Nem sei, Deus me livre. Mas tem que ter gente competente para fazer. Da mesma forma, pessoas de engenharia, quem são os bons comunicadores da tua estrutura para a tua abordagem? Você precisa dessa pessoa para entrar lá e vender bem o projeto. E aí, se você tem uma estrutura de time, o sucesso não é de quem vendeu. Porque sucesso de verdade é o gráfico do accountability. Se o gráfico mudou de tendência. Aí não importa quem vendeu, não importa, é o coletivo. Mas comunicar é importante. E aí, fazendo uma conexão, já caminhando aqui para a reta final, eu vou passar bem rapidinho aqui. Por que a gente precisa falar de liderança feminina dentro desse contexto? A Nina aqui já falou brilhantemente, eu não vou ser repetitiva, eu acho que ela já deu muita resposta aí para quem viu a palestra dela. Por conta disso, gente, que os nossos avós não falaram para os nossos pais que dava, e aí os nossos pais não tinham bagagem, enfim. Não contaram para a gente que dava. Não contaram para as gerações que era um lugar possível. Gente, eu dou um exemplo, eu já contei repetitivo para algumas pessoas do time, mas eu falo da minha Ana, da minha menina, e do meu marido, cara super bacana. Ele quis muito a nossa menina, era um sonho dele ter uma menina, e nasceu uma menina, e esse homem chorava, e a menina dele e tudo mais. E aí a gente teve um menino, o João, e aí uma vez a gente estava numa loja de brinquedo, ele viu um kit de ciências, já tínhamos os dois. Aí ele viu o kit de ciências, ele falou, nossa, que legal, isso aqui já dá para brincar com o João. Mas já dá para brincar com a Ana. Porque o viés inconsciente dessa menina que ele ama, deseja, incentiva, disse que o quê? Aquele brinquedo é para o menino, não é para a menina. Então, vejam, e aí eu acho que entra muito a nossa fala, e eu sempre comento que a nossa fala nessa agenda, ou a forma que eu resolvi abordar, vamos ser pedagógico? Pedagógico é isso, olha, você pensou que, aí aqui que ele fala, puta, é verdade, compra para a Ana, vamos levar para a Ana. A nossa fala ela precisa ser pedagógica, porque é um processo de transformação. Falando especificamente da local web, fala assim, pô, como que é o meio? É um meio bacana, contei a minha história de ser promovida grávida. O machismo está lá? Da mesma forma que eu enxergo no meu marido, está no inconsciente. E a gente precisa falar disso. Você sabe que um dia eu descobri, no meio da pandemia, as meninas de desenvolvimento, de engenharia, faziam um café, falaram, Raquel, você vem num café com a gente? Eu falei, vou. E fui lá super feliz com o convite. E aí me receberam de um jeito. Nossa, que legal que você está aqui. Foi naquele dia que eu tive consciência. Eu falei assim, eu tenho uma mensagem para passar para as pessoas. Porque nessa de abaixa a cabeça e pedala, na minha cabeça eu estou só fazendo o que eu tenho que fazer. Porque essa é a minha história. Mas quantas precisam ouvir que, é possível. Esse lugar também é seu. Também dá para você estar lá. E é por isso que a gente precisa repetir.
tá? Eu estava fazendo essa apresentação, a Ana olhou aqui, ela falou, mãe, a gente ainda está perdendo. Achei bonitinho. Mãe, a gente ainda está perdendo. E não é sobre ganhar ou perder, mas é sobre a característica. A Nina já trouxe um monte de gráfico, que existe um espaço que precisa ser percorrido. A gente precisa percorrer. E não é sobre ganhar ou perder. É sobre fazer o que tem que ter feito. É uma reparação histórica. Tá? Por que a gente precisa falar disso? Habilidades e perspectivas que as mulheres trazem para a mesa são melhores? Não, são diferentes. É um outro olhar. E essa visão onde todas as vozes são ouvidas. Eu vou falar, recentemente uma pessoa falou para mim, é muito legal que você entra na reunião e as pessoas te ouvem. Todas as vozes são ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Se te deram um desafio, você tem um espaço de fala e você tem que se posicionar ali. E aí, junta com o slide anterior, pô, não me falaram que dava para eu falar e ser ouvida. Então, eu estou aqui falando para vocês, dá para falar e ser ouvida. Esse lugar é nosso. Igualdade de oportunidade. Gente, realidade, ainda é difícil. Eu já vi gente muito competente, de meio técnico, que veio falar para mim, eu estou pensando em desistir. Cara, dói o coração. Dói o coração. Não, não vai desistir. Você é capaz, sabe tanto quanto, então a gente tem que empoderar essas pessoas até trazer, de fato, essa igualdade de oportunidade. Aqui está em amarelo, gente, depois é um material que eu compartilho, mas é uma série de estudos, tá? Tudo isso que eu estou dizendo não é feeling, não é dado de novo. A Nina já trouxe muita pesquisa, mas estudos de institutos bem sérios, né? Que muda o desempenho das organizações. Mais mulheres, muda, gente. Não sou eu que estou dizendo, tem estudo, muda. Variedade de perspectivas. Lembra que eu falei da criatividade? Olha para um dado, olha para um cenário e faz outra pergunta para esse cenário. É aí. Isso leva as empresas a tomarem decisão, olha que legal, de forma mais abrangente e inovadora. É isso que a diversidade traz. É isso que a diversidade coloca na mesa. De novo, habilidades melhores, habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Comunicação, empatia, acolhimento. É disso que a gente está falando. E é isso que precisa vir de uma forma muito verdadeira para a mesa. Tá? E essa questão de inspiração, que é essa história que eu contei para vocês. De novo, comunicação, para mim, não é o meu lugar de desafio, talvez é o meu lugar de conforto. Você fala, mas você já pensou, algumas pessoas já perguntaram, você já pensou em ir lá falar? Você já pensou em ir para a rede social? Porque o meu jeito natural é muito mais, tipo, abaixa a cabeça e pedala, dá esse problema que vai resolver, vamos buscar. Mas, a partir do momento que se entende que, se eu tenho espaço, uma comunicação para falar, isso tem que servir para inspirar outras. Então, a mensagem está aqui, encorajar outras de vocês, encorajar cada uma de vocês. E, de novo, estamos falando aqui de equidade e complementariedade. Não é nós contra ele, não é nada disso. Equidade e complementariedade. Equidade e complementariedade em gênero, equidade e complementariedade geração, gente. Eu tenho um caso maravilhoso de uma mulher e um rapaz, que eu sei que eles estão aqui, Caio e Gi, e eu falo, gente, que maravilha esses dois trabalhando junto. Equidade e complementariedade, tem sido um trabalho super bacana, rico, revolucionário. É isso. Homens e mulheres que são diferentes, que têm habilidades sociais diferentes, tomam decisão de um jeito diferente, com estilo de liderança diferente. Isso é equidade e complementariedade. E o que isso tem a ver com o intraempreendedorismo, que caiu o... Acabei de ver aqui. O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente não existe
intraempreendedorismo e inovação, eles estão caminhando ali. Tá? Pensando que inovação, normalmente, quando a gente fala de inovação, a gente está ali conectando com a inovação disruptiva, né? Mas inovação incremental também é inovação. Fazer diferente, a mesma coisa, também é inovação. Não tem como existir inovação sem diversidade. Não se inova com um monte de gente que pensa igual, sentado junto, tomando as mesmas decisões. Isso é aí onde a gente fala assim, poxa, a gente amarra. Empresas querem empreender, empresas querem transformar, precisa de um olhar de diversidade. Senão, não acontece, senão a gente reproduz as mesmas coisas. Não existe inovação sem diversidade. Trazendo aqui, então, a liderança feminina, diversidade de perspectiva, que a gente já falou, diversidade de visão, empoderamento e inclusão. Então, quanto a gente precisa trazer mais mulher para a mesa, nesse lugar, falar assim, vamos discutir junto, vamos falar junto, né? Esse estilo de liderança colaborativo. Então, é isso que vem para a mesa. E aí, por fim, gente, eu vou falar aqui, até para super bacana ver a plenária aí diversa também, com vários homens e rapazes aqui, para ouvir um assunto que acaba sendo mais para o universo feminino. Eu acho que isso é um sucesso, né? Quando a gente vê homens e rapazes ouvindo, quer dizer que entrega valor. Eu vou trazer aqui um bônus track muito voltado para isso que eu chamo de autoconhecimento. Tá? Essa história, até equipe de gente de gestão depois pode falar mais disso, mas essa história de o meu lado profissional, o meu lado pessoal, eu sou assim no trabalho. Gente, psicologia diz que o ser humano ele é holístico, né? Corpo, mente, está tudo ali. Tudo junto. A gente não tem como ser um bom profissional se a gente não investe em autoconhecimento. Tá? Os burnouts e estatísticas sobre burnouts estão aí para comprovar isso. Tá? De mulher para mulher aqui, tá? Mantenham a autoestima de vocês em dia. Essencial manter a autoestima em dia. Não dá para você trabalhar bem se a tua autoestima não está em dia, se você não tem esse lugar de pertencimento. Como que você faz isso? Não é só o que você vê no espelho. Manter a autoestima em dia é reconhecer suas forças e as suas fraquezas. Falar, isso eu não sei, isso eu não consigo. Né? De uma forma muito genuína, compreender a característica. Gente, a gente é uma máquina, como que a gente funciona? Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre gatilho. Isso é um gatilho. Né? Ai, meu Deus, o gatilho. O que é um gatilho? Mas a gente começar a reconhecer como o nosso motor roda. Né? Por que é necessário? Para a gente tomar decisão consciente. Se a gente não reconhece a gente... Estávamos falando recentemente, muita decisão na emoção, né, Gui? Vai na emoção, vai na emoção. A gente precisa tomar decisão consciente. Outra questão, vou pegar o exemplo da Sabrina, né? Autenticidade e congruência. Eu não vou falar do jeito que os outros querem que eu fale. Eu vou falar do jeito que eu sou. É assim que eu sei me comunicar. Vê a Sabrina maravilhosa, autêntica. Né? Ali, é ela. Né? Você vê uma história e fala assim, cara, olha lá. É ela ali. Né? Tem um personagem, Sabrina, tal, maravilhosa, mas é ela está ali. Autenticidade e congruência. Quando a gente... Oi, oi. Estou terminando aqui. Corta um áudio se você passa o tempo. Não sabia que era assim duro. Com a Sabrina não foi. Né? Estou sem moral. Quando a gente é autêntico com quem a gente entra na comunicação e fala assim, gente, nossa, Raquel, como é que você consegue falar isso? Porque eu sei do que eu estou falando, não estou falando groselha, às vezes eu falo, mas não estou falando groselha, eu sei do que eu estou falando, eu tenho dado para aquilo, e esse é o meu jeito de me comunicar. Essa é a minha forma de comunicar. Então, vamos falar com autenticidade e congruência. Congruente com o quê?
Cara, é lógico que você está no meio corporativo, tem a hora que é brincadeira de bar, tem a hora que não é, mas a gente tem que ser autêntico com quem a gente é. Né? Muitas vezes em mentor, eu falo com meninas que elas falam, eu sou muito brava. Calma que isso não é um problema. Vamos ressignificar, vamos pensar em outras abordagens. Porque, principalmente, emocionada lá falando, né? E toma esse rótulo. Não é nada disso. A gente precisa transformar os nossos repertórios, mas a gente vai continuar sendo essa pessoa espontânea. Às vezes a gente está pistola. E a gente vai ser pistola, porque, cara, tá errado, não topo, não aceito, tá? Aqui, gente, essencial. Também dos meus momentos de autoconhecimento. Penso, sinto e faço. A cabeça da gente ela é feita assim. Pensei uma coisa, senti uma coisa, fiz. Aí é que vem os gatilhos ruins, as reações ruins. Quando você entende o seu modus operandi, você não deixa esse gatilho te levar para um lugar que você não deveria ir. Você fala, opa, olha o gatilho. Eu lembrei do filme O Up, Altas Aventuras. Quem já viu? Esquilo, esquilo, olha o gatilho. Mas a gente repara ali e fala assim, cara, quando a gente entende esse nosso modus operandi, como ele funciona, a gente tem consciência do nosso padrão. Poxa, esta conversa aqui, se continuar me levando para esse lugar, eu vou reagir de um jeito que eu sei que não é o que eu quero reagir. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Com 25 anos isso era tão difícil, gente. Agora com 40 a gente fala numa propriedade, né? Ninguém sabe, né? Quanto a gente já bateu cabeça. Mas acredita em mim, dá certo, tá? Relacionamentos saudáveis. Quem aqui tem um relacionamento, casado, namora? Tem briga? Pra caceta, né? Que bom. Relacionamento saudável não é relacionamento que não tem conflito. Relacionamento saudável é relacionamento onde existe liberdade para o conflito. Tem uma maravilhosa que um dia usou uma frase, eu falei disso, ela falou para mim, bota fogo no parquinho, mas com jeitinho. É isso. Tem que ter conflito. Você está no meio corporativo, tem que ter conflito. Tem que ter a conversa difícil. Você tem que ter coragem de falar assim, cara, essa abordagem que você está propondo não vai dar certo, está zoado, é ruim, e a gente vai ter que pensar diferente. Eu não estou falando de você, não estou falando da sua família, não estou falando da sua competência. Só estou falando que é ruim, não vai dar certo. Não estou satisfeita com o que você me entregou. Não gostei da forma que você se comunicou naquela reunião. Isso é lugar saudável. E aí você estabelece limite. Comunicação dá para vir até aqui, a partir daqui não. Quando a gente se torna dono desse lugar, minha irmã, difícil, não impossível, te tirar da casinha. Crescimento pessoal e desenvolvimento contínuo. Olha lá as meninas de gestão, vão me dar um abraço. Sejam donas do seu PDI. Ninguém vai dizer para você o que você tem que estudar. Você vai trocar com o teu gestor, ele vai te dar as melhores dicas. Quando você entende, fala assim, cara, isso aqui eu quero desenvolver, isso aqui eu quero desenvolver, você vai lá, você estuda, você busca até, fala assim, eu preciso de investimento aqui, identifiquem o que vocês precisam estudar e sejam donos do PDI de vocês. Por fim, livrinhos, gente, 4 aqui. Esse primeiro, de mulher para mulher, mas sobre mulheres, quem gosta de psicologia, fala dos arquétipos e o quanto a gente, enquanto mulher, é múltipla. Isso aí, a gente esquisitona, tem um dia que a gente está de um jeito, tem um dia que a gente está de outro. Esse livro é muito legal. 5 desafios da equipe fala muito sobre confiança, muito sobre ambiente seguro, muito sobre vulnerabilidade essencial e tem sido transformador ali no meio da liderança da Local Web. Um outro, super importante, jogo infinito. Aquilo que vocês estão construindo não vai resolver só um problema agora. Então, o que significa? Que tem hora que você tem que tomar decisão, que fala, cara, eu vou sangrar agora porque é para daqui à frente. E, inclusive, traz boas dicas quando você está jogando jogo infinito num contexto de jogo finito, que é parte do jogo. Tá? Livro super legal. E, por fim, pipeline de liderança. Que a gente, enquanto líder, a jornada da gente vai mudando. E o que a gente tem que liderar. Então, 4 bons livros. Chamem para o peito.
desenvolvam-se, construam bons relacionamentos, parcerias de confiança, porque a gente não faz nada sozinho, e façam acontecer. Acreditem em vocês. Vamos junto. Obrigada, gente. Uma salva de palmas para Raquel Dalache, diretora da Local Web. Obrigado. Ó, gente, tem um e-mail dela aqui, ó. Anotem, eu já vou mandar meu currículo, viu? Posso mandar? Olá, garantir meu emprego.